Boa noite. Boa noite, galera aqui do Instagram. Especialmente para mulherada. Boa noite, boa noite. Boa noite, Tati. Que prazer te ver aqui. Boa noite, amiga. Fica aqui com a gente. Hoje vai ser uma live muito legal para mulherada, em comemoração aqui ao mês das mulheres. Saudade de tu, menina linda. Saudadonas. Boa noite, Bruna. Vou te mandar o convite aí já. Bom, o tema hoje é um debate aqui que a gente vai trazer para falar de mulher, tá? Mulher. E a gente vai falar. Oh, que maravilha! Gratidão que tu vai conseguir acompanhar. É top, hein? Bom, o assunto principal é essa coisa dessas coisas que a gente carrega, que a gente chama de... A gente que estuda um pouquinho mais, que a gente chama de arquétipos, tá? Então, assim, a Bruna, ela é especialista em arquétipos e ela vai entrar aqui, ela vai me ajudar a conduzir essa live. Ela e a minha outra amiga Maura, que também é mentora de mulheres. Então, o que acontece? Por que eu quis fazer essa live? Porque, primeiro, é mês da mulher. E, segundo, a gente acha tão legal chamar as amigas de guerreira, de batalhadora. Mas a gente vai hoje entender o que está por trás dessas nomenclaturas, dessa coisa de ser forte, resiliente o tempo todo. E por que às vezes não é legal, não digo nem às vezes, é nunca, não é legal ficar se auto-intitulando batalhadora, guerreira, entende? Ser forte, ser resiliente, ok, ser persistente, ser perseverante. Agora, guerreira e batalhadora, vocês vão entender aqui por que não é legal ficar se auto-intitulando e chamando as amigas também de batalhadoras e guerreiras. Eu mesma recebi muitos posts, né, de Dia das Mulheres falando, né, parabéns, nosso dia, nós guerreiras e tal. E eu fiquei pensando, tem que ir lá buscar minha armadura. Então tá, gente, eu vou chamar aqui a Bruna, que ela tem um projeto lindo que se chama Projeto Tapa. Porque é tapa mesmo. Sabe? Quando tu tem aquela tua amiga que tu quer falar umas verdades e tu faz pá, pá, pá. É assim, tá? Projeto Tapa. E a Bruna, ela fala umas verdades benditas, tá? Assim como eu, quando eu solto a minha voz aqui. E é muito bom quando a gente se conecta com pessoas que têm a mesma vibração que a gente, né? Então, Bruna, vou te chamar aqui para te me ajudar a conduzir essa live, que o assunto é maravilhoso. Aí, aquela pergunta que eu fiz ali, deixa eu até lembrar da pergunta. A mulher. Ó, tá entrando a Bruna aí. Boa noite, lindo. Olá! Buenas. Gente, só deixa eu te avisar, Débora. Eu não sei se o meu Instagram, mas eu não tô vendo comentário de ninguém e não estou te vendo. Quer sair e entrar de novo para ver se funciona? Porque às vezes acontece. Eu acho que eu vou fazer isso. Gente, me perdoem, segura aí. Eu já Segura. volto. Só para ficar um pouco melhor, já venho, eu vou sair e entrar de novo. Tá bem, é isso aí. Ó, a Maura tá chegando por aqui também. A Maura é especialista em relacionamentos, né? Uma mentora de mulheres especialista em relacionamentos e tá entrando também. Então, o que acontece? Eu fiz uma pergunta ali, né? Você, mulher, está alinhada com os teus resultados, com os resultados que tu queres alcançar? Por quê? Porque conforme o nosso posicionamento na vida, muitas vezes a gente quer um resultado, mas a gente não tá nem perto de alcançar ele. Por quê? Porque a nossa postura está diferente, está desalinhada com o nosso desejo, tá? E hoje a gente vai falar sobre isso e o que esses arquétipos têm a ver com isso, tá? Eu vou chamar a Maura, então, aqui primeiro e a Bruna entra em seguida.
Boa noite, Débora, que eu vi que você está aqui. A Débora está sempre presente nas nossas lives. Gratidão por estar aqui, lindona. Eu vi que minha amiga Fernandinha também está aqui. Gratidão. Olá. Oiê, boa noite. Boa noite, ser de Cadê luz. você? Outra que não me enxerga, gente. O que quer dizer isso? Não estou sendo vista, não estou sendo amada. Para quem não entende isso, isso tem a ver com constelação sistêmica, gente. Eu atuo dentro da constelação também. Então, quando as pessoas não nos enxergam, a gente não está sendo vista, não está sendo amada, não está sendo, né? Eu te amo, Assim, eu vejo você. eu vejo você, é isso aí. Alguém aqui que está na live sabe, entende, já ouviu falar de constelação, tem conhecimento? Coloca aí para nós. Digita aí se já ouviu falar, que esse conteúdo também tem uma pitadinha de constelação. A gente vai falar aqui, vai dar umas pinceladas também sobre programação neurolinguística. Vai aí vir uma mistura de conteúdos aí bem interessantes. Então tá, Bruna, vou te chamar aqui para te entrar novamente. Maura, se apresenta para o meu público, que nem todo mundo que está aqui te conhece. Então tá, vamos lá. Muito boa noite, eu sou Maura Machado, eu sou mentora sistêmica de relacionamento. Não só relacionamento amoroso, mas o relacionamento interpessoal, relacionamento consigo mesmo e com as pessoas do sistema familiar, sistema de... Uau, coraçõezinhos. Olá, Fábio Rosa, querido, meu mentor maravilhoso. Então, é a ordem sistêmica. A gente geralmente olha para nós, para nossos relacionamentos de uma forma ampla, de uma forma sistêmica. Então, eu faço essa parte de ajudar as mulheres a se relacionarem com elas e com os seus parceiros, entendendo o lugar de cada um e como fazer esse relacionamento dar certo, esse relacionamento saudável, feliz e duradouro. Isso. Bruna, te apresenta aí e eu vou me apresentar para a audiência de vocês depois. Olá, gente, boa noite. Que honra, que maravilha estar com vocês nessa live. Mas já quero avisar que eu saí e entrei e não adiantou nada. E agora eu não estou vendo nenhuma de vocês duas. Gente, eu estou sozinha na live. Gente, eu comentei com a Maura que o meu Instagram estava todo estranho e segue. Mas está dando para me ver, me ouvir? Acho que tá ok, né? Eu também não te vejo. Eu vejo eu vocês. só ouço vocês. Estou vendo vocês. Maura, mas é uma live às escuras hoje. Meninas, eu tenho feito live 5 horas da manhã, tá, gente? Então, isso é o Instagram, não é o de vocês, não é especialmente vocês. Inclusive, se a voz, nossa voz aqui ficar grave, de vez em quando ficar diferente, gente, não se assustem. Isso é uma questão do Instagram e às vezes some tudo, assim como volta tudo, tá bom? É da plataforma. Então, vai lá, Bruna. Bom, mas então tá, vou me apresentar, só queria justificar porque eu não vou conseguir ler o comentário de ninguém, vou deixar com a Débora todos os comentários, então. Mas uma boa noite a todos, meu nome é Bruna Barcelos, sou mentora e consultora de arquétipos, a Débora já falou um pouquinho antes sobre isso, vai ser uma honra hoje dentro desse assunto tão maravilhoso que é nós falarmos da nossa potencialidade de ser mulher, de sermos femininas, trazer esse assunto arquetípico. Eu sempre gosto de fazer um resuminho bem rápido aqui, de que arquétipos são modelos que estão no que a gente chama inconsciente coletivo. Então é assim, pessoal, todos nós que vivemos dentro de uma sociedade, que estamos dentro de uma cultura, nós temos uma visão sobre determinado assunto. É por isso que lá no início da live a Débora citou essa palavra guerreira, batalhadora. As pessoas querem usar isso como algo bonito. Mas se nós olharmos profundamente o significado, a gente vê que ele não é bom em nenhuma hipótese. Então, vai ser muito legal conversar isso com vocês. Acho que hoje vocês vão sair, a mulherada aí, com uma explosão. E quem aí recebeu no dia 8 de março um parabéns, guerreira, pelo seu dia, né?
Vocês receberam, gurias? Eu recebi. Eu recebi. Eu recebi. Eu recebi o Guerreira. Vários. Recebi. Eu recebi também. Rindo. E já disse para Nervosa. mim mesma, não sou guerreira, sou mulher maravilhosa, incrível. O guerreira eu dispenso. O guerreiro, o Isso. batalhador, eu não quero, mas o resto do parabéns, obrigada, né? É isso. Exatamente isso. Então, gente, para a audiência aí da Bruna que está entrando e da audiência da Maura também, que a Maura também está sempre entrando pessoas novas lá no Instagram dela. E meu nome é Débora Silva, eu sou coach integral sistêmica, me formei pela Febracis, tenho uma formação aí de traumas, infância, uma outra formação que tem a ver com pais que curam, né? Pessoas curadas curam. E agora, por último, há 1 ano e meio, eu entrei aí para constelação, né? Estudar essa parte da terapia sistêmica, que daí é algo que, nossa, vibrou fundo aqui, né? Fora outras terapias que eu fui aprendendo ao longo dessa jornada, né? Aí eu gosto muito do Ho'oponopono, não sei se alguém conhece, uma filosofia de vida maravilhosa. E é isso, tá? Então, qual a ideia aqui? É isso, é a gente responder esse questionamento, né? Você hoje está alinhada ao que você quer para sua vida, aos seus objetivos, aos teus resultados que tu queres alcançar? Se você está alinhada com uma vida plena que tu deseja, com um relacionamento, ou se você até desistiu de relacionamento, se você está até naquela vibe de tudo que é homem não presta, homem é podre, homem isso, homem aquilo, se você desistiu dessa parte de relacional, então, assim, me conta um pouquinho aqui. Quem ainda acredita que existem homens que valem a pena? Quem aqui acredita que tem condições de construir aí uma vida próspera? Me conta também, assim, essa questão do alinhamento tem a ver também com o financeiro. Eu quero adquirir uma casa, mas aí eu tô alinhada com essa vontade, esse desejo de comprar minha casa própria, entende? E se eu quero ser uma profissional top, eu tô alinhada com esse meu desejo, entende? Então, assim, qual a mulher que tu precisa ser, né, para chegar a conquistar esses objetivos, para chegar nessa meta? Ou você já nem tem mais sonhos, você já nem tem metas, entende? E isso tudo tem a ver com essas coisas dos arquétipos aqui que a Bruna vai trazer, da mulher guerreira, da mulher boazinha, que quem acompanha minhas lives há mais tempo sabe que eu já comentei muito que eu fui uma criança extremamente boazinha e me tornei a mulher boazinha, né? E aí é isso, tem a ver com esses arquétipos. Às vezes a gente acredita que pode conseguir algo, mas a gente está desalinhado. Por quê? Porque a gente carrega com a gente esses arquétipos. Ou da mulher boazinha, ou da mulher guerreira, tá? Então, Bruna, vou passar para ti e depois pode ser a Maura, pode ser? Pode. Claro. Pode sim. Vamos lá. Então tá. Começando com esse assunto, quando nós pensamos em arquétipos femininos, nós falamos que existem 9. Mas esses 9 são colocados em 3 categorias, que nós chamamos de rainhas, de mães e de senhoras. E elas representam as fases da nossa vida como mulher. As rainhas são aquelas mais juvenis. Elas lembram aquele início da nossa vida, até uma fase de inocência, de acreditar muito. Aquela coisa do conto de fadas, né, gente? Todo conto de fadas tem uma rainha, não tem? Então, né, todo mundo, príncipe encantado, cavalo branco, aquela coisa toda. Quem aqui, o pessoal pode colocar aí nos comentários. Quem aqui que não foi uma adolescente que sonhava, não vou dizer que é com o príncipe do cavalo branco, talvez não nesse sentido, mas que queria o príncipe, né? Queria ter aquele relacionamento com um homem que a valorizasse, que fizesse tudo por ela. Então é essa fase bem da rainha. Assim, as rainhas são essas, as mais jovens,
as que têm muita esperança, são inocentes, até que chega a fase mãe. E quando eu digo a fase mãe, não necessariamente a pessoa seja mãe mesmo, tá, pessoal? É como se fossem as fases da nossa vida, as idades, né? Então, a fase de mãe já seria essa fase mais madura, uma fase de uma mulher já mais para casa dos 30, 40, 50 anos. E essa fase da mãe é muitas vezes onde se forma muito forte essas questões arquetípicas. Aliás, não é que se forma, até usei o termo errado. É onde se estrutura essas funções arquetípicas que a Débora estava comentando. Porque quando nós chegamos na fase mãe, a vida já nos deu muito tapa, né? Por isso que o nome do meu perfil é Projeto Tapa, bem como ela falou lá no início, que quando precisa eu dou uns tapas nas pessoas, né? Por quê? Tapas que são para o nosso bem, mas tem tapas que nos destroem. E aí aquela fase rainha, que era tão bonitinha, que tinha esperança, que era essa pessoa que acredita em tudo, ela começa a ter essas crenças. Ela começa a ter essas coisas, nenhum homem presta, é tudo igual, vai trair. Não tem como ter dinheiro, ninguém da minha família tem dinheiro, eu também não vou ter. Sempre todo mundo foi endividado, então eu também vou ser. Ai, a minha vida é só pagar boleto, eu não gosto do meu trabalho, mas eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar boleto. Essa fase mãe é onde começa a se estruturar essa função, sem contar que uma outra coisa que acontece nessa nossa fase, que é entre os 30 e os 50 e poucos anos, é a situação de virar a mãe de todos. E a mãe de todos, ela é a que cuida das pessoas, ela corre atrás, ela está sempre envolvida com os problemas das outras pessoas, que pode ser familiares, amigos. E ela fica onde? Aonde é que fica essa mãe de todos? Quem é que cuida da mãe de todos? E aí também é uma fase em que muitas mulheres se perdem de si mesmas. E é aquele momento que aí, como a Débora falou, a gente bota a armadura e vira guerreira. Eu sou a guerreira, eu dou conta de tudo. Eu trabalho, eu limpo a casa, eu cuido dos filhos, eu tenho marido, eu tenho vida social, eu dou conta de tudo. Dá conta de tudo, mas às vezes está abaixo de remédio, tá cheia de dor na coluna. Eu brinco com a palavra encalacrada, né? A pessoa tá lá toda encalacrada, né? Ui, toda dura. Eu dou conta de tudo. Mas até que ponto é esse dar conta de tudo tá sendo bom? E aí, quando chega na última fase arquetípica, que é a fase das senhoras, geralmente essas senhoras têm a tendência, quem foi essa grande mãe, essa guerreira, essa batalhadora, tem a tendência de virar uma senhora muito reclamona. Porque o que acontece? Quando a gente dedica a nossa vida demais para os outros, isso não significa que essas pessoas irão retornar esta dedicação para nós. E muito menos da forma como nós criamos expectativa. Eu acho que um clássico de toda essa coisa arquetípica aqui, principalmente falando de nós mulheres, é aquela coisa do os filhos têm que cuidar dos pais na velhice. Daí os pais estão contando com isso. Só que, às vezes, aquele convívio, aquela vida não foi boa. E aí, quando tu chega na terceira idade, os filhos não te dão um retorno. Os filhos não cuidam de ti como tu queria ser cuidado, mas será que tu cuidou dos filhos também da maneira como eles queriam ser cuidados? Porque tudo foi questão de expectativa, né? E aí vira esse bolo, vira essa função. Todo arquétipo, pessoal, quando nós falamos dessas informações que eu estou trazendo aqui, todo arquétipo tem lado luz e lado sombra. Então, é claro que essas rainhas, essas mães, essas senhoras, elas têm os lados luz delas. Só que quando nós pensamos em sociedade, olha, eu acredito que eu posso dizer que mais de 80% das mulheres vivem essas situações que eu trouxe. Essa coisa de que existia um momento da vida em que tu criou expectativas de uma vida.
Principalmente porque nós somos muito estimuladas quando crianças a brincar. Brincar de casinha, brincar de boneca, brincar de Barbie, e com essas brincadeiras tu cria uma expectativa de como vai ser essa tua vida. Aí tu assiste filmes, novelas, enfim, tu acha aquilo incrível, e a vida vai passando, e as coisas não vão sendo exatamente como a expectativa que tu criou lá naquela fase inocente. Aí as gurias, com certeza, a Débora e a Maura vão falar melhor do que eu sobre essa coisa das crenças e dos relacionamentos. Mas daí começa essa coisa nessa fase mãe, né? De que não adianta mesmo. E, por exemplo, essa coisa de pensar que homem é tudo igual. Às vezes a pessoa fica a vida inteira num relacionamento infeliz, porque homem é tudo igual. Se eu terminar com esse, eu vou arrumar um que é capaz de ser até pior. Então, olha como tá a cabeça da pessoa, muito machucada, com os tapas que a vida deu nela. E é nesse momento que a pessoa se torna, então, essas denominações que a gente trouxe, né? Guerreira, batalhadora, boazinha. A guerreira, eu posso fazer analogia da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é um símbolo muito forte, com toda certeza vocês já viram diversas mulheres usando. Tem dois símbolos muito fortes dessa coisa da mulher guerreira, tá? Que é a Mulher Maravilha, aquela com a mãozinha assim na cintura, né? E assim, geralmente as imagens da Mulher Maravilha, como é que ela tá? Ela tá toda machucada, vocês já repararam? Ela tá lá numa batalha, né? Então ela tá lá toda arranhada, toda ensanguentada, toda errada, mas tá lá, ó. Aqui, ó, peitão estufado e sou guerreira, né? Sou guerreira, sou poderosa, eu detono todo mundo. Então a pessoa que ela se identifica com esse símbolo, ela acaba sendo assim na vida dela. Tem um outro símbolo muito potente, que também é muito usado agora no mês das mulheres, que é aquele quadro da guerra, que tem uma mulher assim, ó. Sabe? Que a mulher tá com um lencinho vermelho na cabeça, e ela tá assim, mostrando que ela é forte. É ela muito é forte. bonitinho, né? É muito bonitinho. Mas é um símbolo... É um símbolo muito complicado. Porque quando a gente se identifica com essas imagens, o que nós temos dentro de nós quando a gente se identifica com uma imagem assim? Que é assim que nós somos. Nós somos as fortonas. Mais uma analogia aqui rapidinho, gurias. Qualquer coisa, vocês me cortem. Não, vai lá que tá ótimo. Tem aquele filme que é da família Madrigal. Eu esqueci o nome do filme. Como é que Encanto. é o filme, gente? Encanto, obrigada. Tem as três irmãs, né? Nossa, a irmã sim. das A Luísa. flores. Isso. Como é o nome daquela fortuna? A Luísa. A Luísa. A Luísa, gente, é uma menina, é para ser uma adolescente, ela é fortuna e ela dá conta de tudo. E o que acontece no filme? Spoiler para quem não assistiu, né? Tem uma hora que ela tem um colapso. Exato. Ela tem um colapso porque ela não aguenta mais carregar tudo nas costas. Uhum. E esse filme, ele mostra bem esses aspectos do feminino, porque tem a irmã que é para ser a rainha da beleza. Ela é das flores. E ela não queria botar aquele tipo de flor lá que ela colocava. Ela estava fazendo aquilo por pressão dos outros. A beleza para ela era outra coisa, né? Então, esse filme é muito interessante, a forma como ele mostra. Quem nunca assistiu, por favor, assista. Eu vou ter que reassistir, Mauro. Tu tem filho, e daí assiste bastante o filme, ok? Eu sou craque em desenho, porque aqui é criançada em alta. Eu sei que os pais que têm criança em casa, muitas vezes tu reassiste o mesmo filme muitas vezes. Nós assistimos no cinema, inclusive, esse filme. Ele traz muita reflexão mesmo. É muito bom. Para quem não assistiu, assistam. É muito bom. O filme Encanto é muito bom. Então, esses três símbolos que eu trouxe, a Luísa desse filme, aquela imagem assim, e a Mulher Maravilha, são símbolos que, se tu se identifica, reflita hoje, tá, gente? Saiam dessa live refletindo como é que tá sendo a minha vida.
Por que que eu estou querendo ser essa guerreira e batendo no peito? Eu dou conta, eu não preciso de homem para nada. Eu troco a lâmpada, eu faço tudo, eu martelo tudo aqui, eu vou no mercado sozinha, e eu lavo a roupa, e eu faço a comida. Gente, e onde que tu fica nisso? Tu não tem ajuda de ninguém, ninguém faz nada nessa casa, é só tu. E no trabalho tem pessoas que são assim, né? Não precisa fazer o que eu faço. Eu faço melhor, então eu não preciso da ajuda de ninguém. Essa pessoa tem uma hora, gente, que ela não aguenta. Ela não aguenta. Uhum. Tem alguma coisa que dá um colapso. Porque ninguém consegue dar conta de tudo sozinho. Isso é uma pressão. Então, quando no Dia das Mulheres vem com esse elogio para nós, né? Como tu é guerreira, como tu é batalhadora, Deus me livre, né? Tô não. Não. Não, eu não sou nem guerreira, nem Tô não. batalhadora. Não estou no campo de batalha, não quero, muito obrigada. E tem esse outro aspecto que também foi falado aqui para eu encerrar e passar para as gurias, que é essa questão do boazinha. Também lá na parte das rainhas, muitas vezes a gente pode entender que para nós termos, para nós conseguirmos o que a gente quer, nós temos que aceitar tudo que os outros falam. Nós temos que dizer amém para tudo que as pessoas trazem para a gente. E aí, nesse momento, nós acabamos criando esse aspecto arquetípico também, de ficar conformada. Eu não gosto desse trabalho, mas assim, mas também eu tô tantos anos e tá tudo bem. Às vezes, por exemplo, é concursado. Tem estabilidade, eu não vou ser demitida. Ou é CLT, mas tá há muitos anos na empresa. Mas tá ótimo, eu tô estável. Mas não tá ótimo. É que a pessoa é muito conformada, ela ficou assim, porque ela acha que ela não pode tomar atitude. Aí vem uma outra coisa que as gurias também vão poder comentar. Assim como essa fortuna, muitas vezes tem pessoas que acham até mulheres masculinizadas, porque são mulheres que quer dar conta de tudo, elas viram literalmente uns machos, mas não é macho no sentido de eu não quero usar o termo errado. Não é macho no de se tornar alguém que se identifique com o homem. Não é isso, tá? Por favor. É macho no sentido da energia da pessoa. Pode ser uma mulher hétero, pode ser LGBTQIAP+, não interessa. O que interessa é que ela está exalando uma masculinidade. Já a boazinha, muitas vezes, ela é para ser aquele feminino extremo, aquela submissão extrema. Isso também é um desequilíbrio. Quando a gente fala em energia de masculino e feminino, esses dois aspectos estão bem desequilibrados. Gurias, acho que é isso. Eu vou passar para vocês, não vou ficar só falando. Eu Uau, falou. Foi demais até agora. Gente, eu quero pedir a gentileza, não saiam, porque depois eu quero trazer a raiz de tudo isso, tá? Que a Bruna trouxe, a raiz de tudo isso que a Maura vai trazer para vocês verem, entenderem como começa isso e por que nós, mulheres, nos tornamos assim. Não saiam da live, mesmo que dê mais de 1 hora, tá bom? Vai lá, Maura. É isso aí, gente. Então eu nem vou falar na raiz, eu vou falar já da mulher agora. Já que a Débora vai tocar nesse assunto, eu vou falar da mulher agora. A mulher que quer estar em um relacionamento, a mulher que está em um relacionamento. Então, esses arquétipos, essa mulher que está fora do lugar dela. Tudo isso que a Bruna trouxe é uma mulher que está sistemicamente fora do seu lugar. Ela não está no lugar que ela deveria estar. Se ela está em um relacionamento, ela está castrando o parceiro dela. Provavelmente esse parceiro da mulher guerreira, Mulher Maravilha, é um banana. É um homem que não dá conta do recado. É um homem que não é proativo, que não vai, deixa que eu resolvo, meu amor. Deixa que eu faço, é comigo, vai descansar. É um homem que não está fazendo esse papel. Ele está no papel de filho dessa mulher. E provavelmente esse relacionamento ele não tem mais conexão, ele não tem um vínculo, ele não tem aquela atração. A mulher não se sente atraída por esse tipo de homem. Ele não dá conta, ele não tá com o poder, com a energia masculina dele alta para dizer, é comigo, eu resolvo. Porque ela
tá fazendo esse papel. Ela é comigo, eu resolvo, eu pego as compras, eu empurro o carrinho, eu troco a lâmpada, eu resolvo, eu faço, eu aconteço, eu cuido das crianças, eu vou no mercado, eu. E essa mulher, ela vai com certeza ficar exausta. Se ela já não está, ela vai ficar. Porque ela não está no papel dela do feminino, que é ser leve, é trazer a leveza para o ambiente, é nutrir, é cuidar do lar. É aquela mulher que deixa o lar preparado para o homem chegar da batalha e descansar. Esse é o papel da mulher, certa? A mulher guerreira, ela tá exausta. E o homem tá lá muitas vezes, ó, de boa na lagoa. Ele já tentou, porque o homem ele sempre vem com aquela energia de querer, de liderança, de ação. Mas se a mulher não deixa, ele desiste, ok. Vai e faz, meu bem. E ele fica lá de boa, curtindo. E aí a mulher não sabe por que tá estressada, por que tá irritada, por que briga com os filhos, por que briga com o marido, por que briga no serviço, por que não tem desejo sexual pelo homem, por conta disso. Ela está fora do seu lugar. Ela aprendeu que ser forte, que ser guerreira era legal. Assim ela era vista. Assim lá atrás, alguém mostrou para ela que, filha, seja assim. Não dependa de homem algum, porque os homens não são confiáveis. E ela aprendeu a mãe falando, ela vendo a mãe passar por dificuldade, as tias, as avós, todas muito fortes, muito guerreiras, muito determinadas, muito exaustas, muito fora do seu lugar e muitas vezes deixando os seus filhos desprotegidos. Porque se eu dou conta de tudo, alguém fica para trás. Alguém fica. Então, olhar para isso é muito importante, gente. E voltar para esse lugar também é um desafio. Eu era essa mulher guerreira. Era essa mulher que dava conta de tudo. O meu filho pequeno, eu levava ele no médico com os pontos, eu ia no mercado, eu botava ele no carrinho, eu fazia tudo, eu resolvo. E quando eu pensava em que eu estava exausta, que eu tinha que pedir ajuda, gente, aquilo me doía de uma forma... Nossa, orgulho demais. Como é que eu vou pedir ajuda? Não posso, caramba. Não posso pedir ajuda. Afinal, minha mãe dava conta. Como é que eu não vou dar conta? Que mulher é essa, fraca? E é isso que nós somos vistas, mulheres fracas. As mulheres, hoje em dia, as empoderadas, elas querem ser foda. Só que elas são fracas por dentro. São as mulheres que tiveram que dar conta. E lá dentro dessa mulher tem uma criança ferida, uma criança pedindo, me ajuda, me acolhe. Olha pra mim, eu também preciso ser vista, eu também preciso ser acolhida. Mas ela não dá conta de falar isso, porque ela tem que ser forte. Porque ela tem que mostrar que mulher é isso, mulher é quem dá conta. Olha só que mulherão. Ah, essa sim é mulher de parar o trânsito. Só que ela tá exausta, ela tá cansada. Então, trazer essa essência para si, novamente, é um desafio. Mas é um desafio que precisa ser feito. Se tu queres realmente, mulher, ter um relacionamento incrível, ter mais dinheiro, sim, mesmo que tu trabalhe, mas tu não precisa ser a que provê o lar, a que dá conta do lar financeiramente, a que dá conta do lar de todas as maneiras, tu precisa voltar para esse lugar. Se tu queres ter os resultados que tu busca, tu precisa voltar para o teu lugar. Eu falo por mim, assim, ó, por muitas e muitas vezes eu batalhei, eu lutei contra a minha própria essência. Eu queria ser o que eu não era e eu não sabia porque eu estava tão exausta, com problemas no aparelho reprodutor. Mulheres que têm problemas nos ovários, no útero, na bexiga. Tudo isso é porque ela está agredindo o feminino. Ela está querendo dar conta de algo que é impossível. O Deus fez o homem mais forte para dar conta, para ir lá e fazer, para ficar no campo de batalha. E a mulher é mais fraca. Não no sentido de fraqueza, mas ela é mais sensível, ela é mais sábia, ela consegue observar mais as coisas, ela tem intuição quando ela está no papel dela. Ela direciona o homem. Olha só, meu amor, vamos, quem sabe tu faz assim, mas tu vai e faz. E eu fico aqui te direcionando. Não, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Não, tá demorado demais, tá muito lento. O homem, na sua essência, ele é mais lento. A mulher, ela tem o pensamento mais rápido, ela observa as coisas mais rápido
Só que ela tem que parar e dizer assim, eu observei, eu entendi, mas ele faz. Eu direciono ele para fazer. Senão, gente, é exaustivo. E o homem, ele tende a ficar na zona de conforto. E é claro que o relacionamento não dá certo. E da mesma forma, a mulher que é submissa, a mulher que não tem voz, que não fala, que o homem toma conta de tudo, que decide tudo, ela não, também não está na sua essência. Porque a mulher é sabedoria. Homem é poder. Então não adianta querer lutar com isso. Ah, não, eu que sou a melhor, eu que sou poder, porque vamos lá, luta contra as mulheres, vamos todas torcer pelo feminismo. E aí a mulher tá lá estrupiada. Então, unindo os dois é que existe a prosperidade no lar. É a força de um com a sabedoria do outro. A mulher é sábia. Ela consegue ter percepções que o homem não tem. O homem ele tá programado para agir, para ir lá e fazer. Vai lá e mata aquele leão. Mas a mulher vê onde está o leão. Olha só, eu acho que eu tô ouvindo esse barulho, eu acho que tá aqui, vai por aqui, leva isso. Mas ela não vai e faz. Ela não pega a ferramenta e vai lá e mata o leão. Não, é ele que vai. Só que essa mulher precisa conduzir essa ação. E muitas vezes ela critica porque ele é mais lento. Ai, deixa que eu faço mesmo. Ai, fica aí assistindo a televisão e ela tá exausta. Daí chega depois, ele quer se relacionar, ele quer a mulher dele. E a mulher tá exausta, não quer. É óbvio que não vai querer. Então tem que ter essa dança do feminino com o masculino, entendendo o lugar de cada um e cumprindo esses papéis. Dentro desses papéis cumpridos, os filhos ficam protegidos, eles se sentem seguros só para ser filhos. Eles não ficam preocupados com a mãe, preocupados com o pai, e aí crescem, como a Bruna falou, lá tendo que cuidar da mãe, tendo que cuidar do pai, porque se acham responsáveis. A ordem é, os filhos crescem, saem de casa e os pais ficam. Eles cuidam um do outro. Eles dão conta. Não é responsabilidade dos filhos cuidar dos pais. Não é responsabilidade deles. São os pais que cuidam dos filhos na infância, até os 23 anos, por aí, que é onde, dentro da normalidade, que alguns autores dizem que é 21, 23, que o ser humano já está adulto, maduro. E depois esse filho vai para a vida fazer a sua família. E a família de origem fica, sem interferências nas relações. Esse é o grande problema das relações, interferências. Os filhos casam e os pais continuam resolvendo as questões dos filhos, dando opiniões, dando pitaco, e aí o relacionamento fica uma desordem também. Então, para isso, a gente precisa olhar para essas questões, colocar tudo no seu devido lugar, tudo na sua devida caixinha, como eu chamo, a caixinha do casamento, a caixinha dos pais, a caixinha de todas as caixinhas. Cada um dentro das suas caixinhas. E o casal resolve a sua vida familiar. Cada um no seu lugar. Aí sim, aí a prosperidade começa a entrar no lar. É aí o dinheiro flui, a saúde da mulher flui, os filhos também ficam bem emocionalmente, fisicamente protegidos. Essa é a ordem. E é isso que se espera de uma família saudável. Saudável. Quando a gente vê isso, a gente vê a prosperidade no lar. Tá sentido A aí? Maura parou de falar bem na hora que os cachorros se ataram no pau. Ai, querido, eu adoro quando eles gritam, sinal que eles estão gostando da live. É isso. Gente linda, o que acontece? Vou falar da minha criança, a minha criança boazinha, que se tornou a mulher guerreira, tá? Como as gurias falaram aí, a Bruna e a Maura. A criança boazinha, para quem não sabe, é aquela criança que queria colo e não teve. É aquela criança que foi anulada, que foi desprotegida, que se sentiu muitas vezes abandonada no próprio lar. A criança boazinha é uma criança que ela repetidas vezes ela precisou se moldar aquele pai e aquela mãe de origem para satisfazer a necessidade deles
mas com o intuito de ser amada, de ser vista, tá? Porque a criança boazinha, todas as crianças, tá? Elas são sedentas por amor. Toda criança é sedenta por amor. Existe um livro que se chama As 5 Linguagens do Amor das Crianças. O autor Gary Chapman, ele fala que aqui dentro tem um tanque, tá? Um tanque. E a criança, ela é pura emoção, tá? A gente tem ali, quando a gente estuda neurociência, a gente estuda que existem 3 partes do nosso cérebro, tá? O cérebro reptiliano, o límbico e essa parte aqui que é o lobo frontal, que é o raciocínio lógico. A criança não tem o raciocínio lógico completo, então ela é puramente emoção. Emoção e necessidades, porque o cérebro reptiliano, ele o tempo todo é fome, sede, frio, necessidades, tá? E a criança, como ela tem esse tanque aqui emocional que ela precisa ser completamente preenchido, ela é sedenta por amor. Então a criança passa o tempo todo nas tuas pernas querendo colo. Ela passa o tempo todo te pedindo abraço. Ela quer um colo. Ela quer assistir TV, mas ela não quer ficar sozinha. Ela fica na tua volta para te sentar do lado dela. Entende? O livro, ele fala de 5 linguagens, tá? Que eu não vou relatar aqui hoje porque não é o foco. Mas quando o pai e a mãe não falam com a criança de acordo com a sua linguagem, a criança não se sente amada. E o tanque dela, que era para ser nutrido, é esvaziado, tá? E aí essa criança que é sedenta por amor, que ela só quer um colo, ela só quer um abraço, ela só quer um carinho, ela só quer um elogio quando ela faz um desenho legal ou quando ela tira uma nota boa e que não recebe, ela não se sente amada, ela não se sente valiosa, ela não se sente pertencente. E chega na adolescência, a gente vê aquelas crianças que passam o tempo todo no quarto, trancados, no videogame, na rede social hoje em dia, ou simplesmente viajando no nada. São crianças que normalmente elas brigaram tanto por esse amor e não tiveram, que elas desistiram. E elas aprendem a se desconectar do sentimento. Elas desconectam. E elas se tornam até adultos debochados com os outros. Adultos que fazem deboche quando alguém fala de sentimentos, quando alguém esboça choro, quando alguém sente alguma coisa. Ela vai desconectando, entende? Então, essas crianças que têm essa questão, que ela não teve o tanque emocional preenchido, algumas vezes existe uma moeda de troca dentro da casa, tá? Como ela é sedenta por amor, a mãe diz assim, filha, se tu fizer tal coisa, eu te dou tal coisa. Ah, se tu passar de ano e tirar notas boas, tu vai viajar com a fulana pra praia. Se tu, é sempre o se, tá entendendo? Quando existe o se, a criança começa a entender que eu tenho que fazer para ser. E quando eu tenho que fazer para ser, eu anulo a minha essência. Eu me desconecto do sentir. E eu me torno uma criança fazedora. Uma criança que muitas vezes ela se torna a criança boazinha, que diz amém para tudo que pedem, porque a única coisa que ela queria era o amor. Entende? É a única coisa. Aí a criança faz o que tu pediu. Ela varre uma casa, ela lava a louça, ela faz comida, ela te ajuda. Mas ela troca, o amor se torna ali moeda de troca. Ela, no fundo, bem no fundo, os pais deveriam amar a criança independente da criança ajudar. Independente da criança tirar nota boa ou ruim. Independente. O amor deve ser incondicional. Sabe? O amor é pela criança existir. É porque tu existe que eu te amo. E não é porque tu lava a louça, porque tu varre a casa, porque tu me ajuda. Não é porque tu não briga com os teus irmãos. Não é porque, entende? Não é porque tu ajuda a cuidar dos teus irmãos. Quando a criança trocou essa moeda, né? Virou assim, eu só me sinto amada porque eu faço, eu não tenho valor. E quando eu não tenho valor, eu me torno um adulto bonzinho. O adulto que não sabe se posicionar. E aí, o que acontece com as meninas que foram boazinhas? As meninas que foram boazinhas casam, e aí o cara no fim de semana diz assim, o que nós vamos fazer fim de semana?
E a criança boazinha que mora dentro dela diz, não sei, qualquer coisa. Ah, então vamos para casa da mãe. Aí a pessoa emburrece, porque ela tem vontade de fazer outras coisas, mas ela não sabe falar. Ela não consegue se posicionar no mundo. Ela não tem poder pessoal. Ela nunca ativou o poder pessoal dela. Ela nem sabe o que é isso. Ela nem sabe do que ela gosta, às vezes. Ela simplesmente não quer fazer outras coisas, ir, por exemplo, para a casa da sogra, mas ela não sabe dizer, não, a gente podia tal coisa, a gente podia. Não, ela simplesmente se anula. Às vezes alguém diz assim, eu quero te dar um presente e tal, mas eu queria que tu fosse escolher. A criança que mora dentro desse ser bonzinho diz assim, compra qualquer coisa. Ai, não precisa. Não vai se incomodar. Entende? Porque a criança, o amor dela foi tirado, sabe? Ela foi tão anulada, ela foi tão, assim, esmagada por aqueles pais, porque ela só queria um abraço, ela só queria a presença do pai do lado na sala com ela, ela só queria um elogio quando ela tirasse uma nota boa. Ela só queria algo, ela só queria amor. E ela não teve, o amor foi retirado, foi suprimido e virou moeda de troca. Então ela se torna esse adulto que não sabe se posicionar para nada. Ela não tem boca para nada. E pasmem, tem crianças que sofreram maus tratos. Não foi o meu caso, mas tem crianças que sofreram maus tratos. Essa química, gente, porque daí assim, ó, aí eu não vou dar toda a explicação científica, mas assim, quando a criança sofre maus tratos e passa por essas coisas, né, por repetição, a criança forma uma química no corpo dela e no cérebro, porque cada vez que a criança é maltratada, humilhada, e sofre algo assim pesado, o corpo se enche de cortisol e adrenalina e ela vai criando uma química no corpo dela. Então, quando ela fica adulta, ela torna esse corpo, ele continua com essa química, porque ela nunca curou isso, nunca curou. Ela até tenta curar. Antes a Bruna falou sobre as crianças que brincam e fantasiam. É a fantasia da cura. Quando a criança ela tá brincando, ela tá criando fantasias para curar. Muitas vezes não é só para se preparar para o adulto que vai se tornar. Ela tá criando muitas vezes a fantasia de cura de como ela gostaria que fosse. E aí ela se torna um adulto com toda essa química do corpo dela, entende? Que ela vem da infância com essa química e ela atrai o quê? Os mesmos padrões dos pais. Meu pai traiu a minha mãe, eu vou atrair quem? Um homem que me trai. Igualzinho. Por quê? Porque eu enxerguei aquilo ali a vida inteira e para mim é uma crença aquilo ali. E toda crença é autorrealizável. O meu corpo está impregnado com essa química. Eu vi a vida inteira meu pai agredir minha mãe verbalmente, psicologicamente. Entende? Eu convivi com isso. Isso é energia, é energético. O corpo inteiro fica impregnado com essa química. Se a pessoa não passa por um processo de autocura, de autoconhecimento, autocura, vem para essa fase adulta com o corpo impregnado com isso e atrai o quê? O mesmo padrão. Se a minha mãe gritava comigo, eu vou atrair pessoas que gritam comigo. Pode não ser no relacionamento, pode ser um chefe que grita. Pode ser uma pessoa que me maltrata. Se me agrediram... Por que tem tantas mulheres aí que são agredidas e que não conseguem sair? Dependência emocional pura. Por quê? A química do corpo dela é toda voltada para a agressão que ela sofreu na infância ou para o que ela viveu ali dentro da casa dela. Essa química corrompida faz com que ela atraia alguém que faça a mesma coisa que foi feito com ela dentro de casa, tá? E aí, se vocês forem, né, diversas religiões falam de vários nomes, né? Eu estudei algumas. O budismo chama isso do quê? De karma, né? Quando repete. Dentro aqui da constelação, a gente chama de repetição de padrão. E lá dentro quando vai ler a Bíblia, eles falam de maldição hereditária. Entende, gente? Então, o que acontece? São nomes diferentes para uma mesma coisa. Os ciclos se repetem várias vezes até que você rompa.
E romper o padrão, às vezes, é difícil. Eu preciso aprender a me auto-observar. Observar o que eu estou fazendo igual que meus pais fizeram. O que eu estou fazendo de errado com os meus filhos. Sabe, eu vou tocar num assunto aqui que tem a ver com isso, assim, foge um pouquinho, mas tem a ver, tá? Por exemplo, uma outra live eu já tinha falado. Eu fui uma criança que eu não tive muitas comemorações de aniversário. Tá? Eu acredito que até os 15 anos de idade eu tive duas comemorações de aniversário. E o meu pai, ele era assim, ele adorava a função de crianças inteligentes. Ele sempre estava elogiando que as crianças eram inteligentes, não sei o quê. A Débora é inteligente, não sei o quê. A Débora vai ser inteligente, a Débora é isso e aquilo. Só que lá no fundo, meu pai é um cara que foi emocionalmente imaturo, né? Desconectado também do sentir. Pelas questões dele, familiares dele. E aí, o que acontece? A criança, ela é sedenta por amor. Então, como meu pai era muito fixado com essa coisa do estudar, de ser inteligente, algumas vezes eu questionava a questão de aniversário e ele, isso é bobagem. Aniversário, ano que vem tu vai fazer de novo. Primeiro ponto. Segundo ponto, as notas. Eu queria, porque a criança começa dentro do amor, por amor, ela fica buscando o amor incondicional de alguém. Né? E aí o Freud até explica, a menina ama o pai, o menino ama a mãe, né? Então eu queria ter sempre notas altas, porque eu queria só o olhar dele, o olhar acolhedor, o amor dele. Como eu não tinha, eu tinha uma busca incessante por estudar, estudar, estudar e ser a melhor sempre. Porque na cabeça dele, as pessoas boas e legais eram as estudiosas, as inteligentes. E aí eu me tornei a CDF. E é tão interessante que eu nunca esqueço. Uma vez eu trouxe uma prova que eu tirei nota 7,5. Ele olhou assim: tu não fez mais que a tua obrigação, tu só estuda. Gente, isso destrói a identidade de uma criança. Destrói, tá? E na neurociência a gente estuda que a formação das crenças se dá do 0 aos 12 anos de idade. Eu não lembro quanto eu tinha, mas eu estava ali na casa dos 10, 11 anos. Isso destrói. E aí o que me tornei? Uma CDF mais apurada ainda. Porque a criança, ela é sedenta por esse amor. E aí, como eu não conseguia aquele amor, eu continuei. Eu me tornei uma adulta que eu me desconectei do sentir. De tal forma que eu tinha dificuldade de abraçar, dificuldade de dar amor para as outras pessoas, inclusive para o meu parceiro. Eu tive muita dificuldade para comemorar meus aniversários, porque até pouco tempo atrás é só uma bobagem. Porque o meu valor foi tirado, o celebrar foi tirado. Teve uma época de 2012 a 2014 que eu passei em 8 concursos públicos. Eu nunca comemorei. E o concurso que eu melhor passei foi dentro do Jardim Botânico, eu fiquei em 4º lugar. Gente, 4º lugar. Eu não comemorei. Por quê? Porque a minha criança sempre esteve em busca de ser a melhor para quê? Para ter o olhar acolhedor e amável do meu pai, que eu nunca tive. Entende? Então, assim, a mulher que se torna guerreira, ela é também a criança que foi boazinha. Que ela tem que fazer, ser a melhor, ser a top, ser a gigante, sabe? Só que daí, quando não tem ninguém, ela fica sozinha e aí ela chora. Ela se desespera porque não tem ninguém para ajudar. Ela se torna aquela assim que ela ajuda todo mundo, paga a conta de todo mundo, dá força para todo mundo. Só que chega de noite, vai todo mundo embora, chega fim de semana e vai as pessoas passear e tal. E aí ela fica ali, sentada, e fica pensando, tá, e aí? Eu fiz tudo por todo mundo, mas e aí? E eu? Entende? Então, gente, essa questão de mulher guerreira, como a gente trouxe no início aqui, não é legal. Não é legal. Até porque daí, respondendo um comentário que a minha amiga colocou ali sobre o filho dela, que enxerga ela como guerreira, ouçam bem. Pais fortes formam filhos fracos.
Pais fracos tornam filhos fortes. Eu me tornei a mulher guerreira há muitos anos. Eu ia buscar 25 quilos de ração de moto e me achava a mulherona, tá? Só que o que acontece é isso aí, na força do muque. Só que eu não era feminina, eu não me arrumava, eu nem usava colorido, eu só usava preto. Só preto. Eu não me sentia, eu destruía com a imagem do meu ex-marido. Eu destruía, eu detonava com ele. Por quê? A energia masculina, como a Bruna e a Maura falam, é uma energia de liderança, de proteção, de condução. E aí, como eu tinha uma testosterona extremamente alta, pelo fato de não ter tido um pai presente, um pai forte, eu me tornei forte. Pais fracos formam filhos fortes. Então, eu me tornei muito forte. Só que tão forte, que eu destruí o meu relacionamento. Entende? Entende o que uma mulher guerreira faz? Ela destrói, ela humilha, ela espizinha o homem. Porque ela não deixa o cara pagar a conta, porque ela quer pagar tudo sozinha, porque o cara quer abrir a porta do carro às vezes e ela se faz de louca. Que isso? Não precisa. Que isso? Eu sei abrir a porta sozinha. Não precisa de gentileza. Ela se sente mal por receber gentileza. Entende? Ela se sente mal por um masculino querer ajudar. Ela se sente mal. O cara às vezes está trabalhando e ele tem uma coisa ali para arrumar na casa, como as gurias disseram, a lâmpada. Ela não espera. E aí chega as visitas na casa. Eu troquei porque o fulano não vale nada. O fulano não sabe trocar uma lâmpada. Entende? Aí ela humilha o cara. Ela espizinha, ela maltrata. E esse homem se sente o quê? O que a Maura falou, um banana. Mas às vezes ele não é banana. Ele acabou se tornando um banana porque a mulher anulou ele. Ela tem uma testosterona tão forte por causa desse pai fraco que ela teve, que ela se torna a guerreira. Ela anda com a armadura o tempo todo. Só que ela destrói com a identidade desse cara. E aí, destruindo a identidade desse cara, ela fica nessa que só ela faz tudo. E aí ela bate no peitinho e conta pra todo mundo. Porque não vale nada. Porque não sabe trocar uma lâmpada. Que estragou o chuveiro, ele foi lá chamar o pai dele. Entende? E assim vai, ela vai humilhando, maltratando, judiando, espizinhando. Como é que o relacionamento vai dar certo assim? E outra, que é como a Maura e a Bruna falaram, essa mulher ela é tão guerreira, tão forte que ela quer fazer tudo. Porque assim, ó, ela quer fazer tudo. Porque ela quer ser vista. Lá no fundo, ela tem uma dor, a dor que ela não foi vista pelo pai dela. E aí ela quer ser vista a todo custo, ela quer chegar no alto escalão de uma empresa, ela quer ser top, tá me entendendo? E aí no ser top, ela se perde. Porque esse cara, uma hora ele sai, ele enche o saco. Ele não pode fazer nada. Ele não consegue. Entende? Porque o que é a energia feminina? É do nutrir, é do amar, é do colorir a vida, é do trazer o novo, a novidade. É de essa coisa do edificar o lar que fala na Bíblia, tem muito a ver com a intuição. Então, uma mulher que ela está conectada com a energia feminina dela, ela se torna intuitiva. E ela ajuda esse masculino a caminhar, entende? A fazer aquilo que tem que ser feito de maneira amorosa e gentil, entende? Então, assim, aí voltando para o que minha amiga colocou ali do filho dela. Tem crianças, a gente tem aí uma grande desafio, quem é mãe de menino. E principalmente mãe solo, tá? Porque acontece, a mãe solo, ela tem que cuidar para não se tornar a guerreira. Porque a mãe solo que se torna a guerreira, o menino olha para ela e vê assim, cara, a minha mãe é a fodona, é a top, é a das galáxias. E aí, ele não, às vezes, ele não consegue se descolar da mãe, porque ele olha para o mundo e não enxerga ninguém igual a mãe. E aí, ele acaba depois, até se junta, ele se torna pequeno, entende? Ele começa a se ver menor,
Tem alguns que viram a chave e querem ser fodão que nem a mãe. E tem outros que não. E porque assim, vai depender do significado, do raciocínio lógico desse adolescente, dessa criança. Se ele dá um significado que eu quero ser igual à minha mãe, ele vai ser ele vai ser provedor, ele vai ser protetor dessa casa e vai ser um líder nato. Agora, se ele olha ela e se sente menos, ele vai ser um banana. Porque ele vai atrair, por causa da química do corpo dele, uma mulher tão forte quanto a mãe. Só que daí, entende que masculino com masculino não vai dar certo? O que acontece? Que é o que eu tô fazendo na minha casa. Porque eu tô sendo mãe solo. Quebrou alguma coisa? Chama o filho. Bota o filho fazer. Estragou o chuveiro? Diz pra ele, olha na internet, chama alguém, te organiza e aprende a trocar. Entende? Porque esse menino, ele precisa ativar a energia masculina dele, que é o ser provedor, ser um líder nato e ser o protetor da família. Entende? Então, assim, gurias, eu falei, eu acho bastante aqui, vou deixar para vocês concluírem aí, até porque esse assunto da criança boazinha, da criança que vira guerreira, ele é muito grande. Tem inúmeros exemplos, tá? Eu trouxe aqui um. E eu acho que as gurias aí tem muitos outros para complementar. Quem quiser colocar comentários aqui, eu vou adorar ler depois. Eu vi que a Lelê já colocou um aqui. Nossa, realmente é isso. A criança que não foi vista grita na vida adulta. Exatamente. Exatamente. Vai lá, meninas. Uau, que live incrível. Eu adoro esse assunto. Adoro esse assunto quando a gente entende que é só ajustar a rota para que as coisas andem, para que a roda ande, é só deixar a roda redondinha de novo. A gente começa a entender por que que eu não faço dinheiro, por que que o dinheiro entra, mas não sai ao mesmo tempo, por que que o dinheiro não está entrando, por que que os meus clientes não estão chegando. Tudo isso está muito ligado, gente. A parte relacional, ela interfere diretamente nos nossos resultados financeiros. Quando a gente está fora da ordem, quando pessoas estão interferindo na minha vida, no meu relacionamento, na minha vida pessoal, dizendo como eu devo ou não fazer, quando eu me sinto ainda responsável pela minha mãe, pelo meu pai, culpa porque meus pais não estão bem, porque meus pais se separaram, porque minha mãe está sozinha, culpa porque meus irmãos não estão comigo e eu estou avançando financeiramente, os meus irmãos não estão. Tudo isso faz com que a gente perca o dinheiro. Coloquei nas minhas stories essa semana. De uma arquiteta super bem sucedida que perdeu tudo por conta da culpa. Culpa porque a irmã, ela bancava a irmã financeiramente por se achar responsável, que ela sempre teve que cuidar da irmã na infância. Então ela veio para a vida adulta cuidando, mesmo tendo a família dela, ela tira o dinheiro da família para dar para a irmã. E o marido não sabe, a filha passa necessidades, só que ela se culpa por estar crescendo e a irmã não. Ela não consegue dizer não para a irmã. Não quero dar o dinheiro. Ela diz, eu não tenho, eu não tenho. E realmente agora ela não tem mais. Então a gente precisa olhar para as relações. As relações que estão nos impedindo de prosperar. Impedindo de ter um relacionamento saudável. Quando eu olho para minha mãe que sofreu muito, que meu pai bateu, que meu pai abandonou, eu me culpo por ter um relacionamento saudável. E eu não tenho um relacionamento saudável. E eu sou capaz, inconscientemente, de fazer tudo para esse relacionamento ir embora. Tudo para que ele me traia, tudo para que não dê certo. Inconscientemente. Inconsciente, gente. Por culpa. Porque eu não posso estar melhor do que a minha mãe. Eu fui essa mulher. Toda vez que a minha mãe estava próximo de nós, na minha casa ou em algum lugar, frequentando o mesmo ambiente, eu automaticamente me afastava do meu marido. E ele é super carinhoso, sempre foi um cara incrível. E eu acabava me afastando para não deixar de pertencer à minha mãe e à minha família. Porque ninguém tinha um relacionamento saudável, ninguém tinha um relacionamento como o meu. Então eu não queria estar acima delas naquele sentido. E eu acabava maltratando ele, sendo grosseira, por quê? Então, isso é o que nos impede de avançar. É isso. E é isso que eu vou falar no dia do treinamento.
e a Débora vai falar um pouquinho depois, dessas relações que estão nos impedindo de ter prosperidade nos relacionamentos, prosperidades financeiras. A gente não consegue ver isso de uma forma clara, mas é isso que acontece. Quando eu não sei dizer não, quando eu não sei colocar limite nas pessoas, eu acabo deixando todo mundo invadir o meu núcleo familiar, todo mundo dizer como eu devo cuidar do meu filho, como eu devo agir com meu marido, como eu devo ser, como eu devo fazer. E aí minha vida não anda, e eu não entendo por que a minha vida não anda, por que a prosperidade não chega, por que eu tô sempre doente. Por isso, por culpa, por medo de se posicionar e de ser quem deve ser, quem é de verdade. Nossa, maravilhoso. Toda vez que vocês duas estão falando, eu fico assim, fico babando. Porque é incrível, Muito bom. sabe? Eu queria compartilhar uma coisa com vocês hoje, todos que estão na live. Eu estava montando um post que eu quero fazer para o meu Instagram, aquela coisa assim, quem sou eu? E aí eu fui procurar uma foto minha do início dessa jornada, foi meu despertar, foi em 2019. E toda vez que eu vejo fotos minhas do ano de 2019, meus olhos sempre enchem de lágrimas, porque sabe quando tu olha uma imagem e é tu, mas ao mesmo tempo não é? É exatamente isso quando eu olho. Agora a Maura citou, eu era assim com meu marido por causa disso. A Débora também falou, né? Eu ia lá na moto e carregava sozinha e falava mal do meu marido. Em 2019, eu era essa pessoa. Eu sou a provedora, eu sou a poderosa, eu faço tudo, eu dou conta. E o que aconteceu? Eu estava completamente colapsada, como eu falei antes, quando eu estava falando sobre arquétipos. Então, quando nós paramos para pensar na nossa história de vida, com certeza vocês que estão nessa live, o pessoal que vai assistir a live gravada, se observem, porque se tu está nesse ponto, tem 3 pessoas aqui te mostrando que tem como mudar. E eu não mudei há 20 anos, eu mudei há 4 anos atrás. Foi em 2020 que eu comecei a mudar. Eu casei em 2020. Eu olho as fotos do meu casamento, não é a Bruna de agora. Nada, nada. O meu aspecto, a forma como eu estava, eu não sei se vocês têm isso, gurias, de olhar fotos antigas de vocês e vocês ficarem apavorados, porque a postura muda. Parece que a energia que a foto transmite muda. A gente consegue olhar, parece que... Eu não sei, eu olho as minhas fotos, parece que tinha uma escuridão, parece que tinha um... Eu tava sorrindo, mas eu não tava feliz, era nítido. Hoje, quando eu olho as fotos, meu Deus, eu era uma pessoa pedindo socorro. É nítido. Eu era extremamente masculina. Depois eu compartilho uma foto aí nos meus stories, quando terminar a live vocês vão para lá. Então, voltando para o assunto de arquétipos aqui, quando a gente pensa em todas essas questões aqui que a gente conversou, saibam que tem como mudar, gente. E a mudança se dá gradualmente, dia a dia, se auto-observando. A gente começa a reparar por que eu estou querendo fazer tudo. Vou já dar um exemplo aqui para as gurias saberem. Eu estava conversando com meu esposo, agora nós tiramos uns dias de férias, e eu estava conversando sobre algumas questões, e daí ele falou assim: quando a gente voltar para casa, tu não precisa fazer nada da casa. Pode deixar comigo e vai trabalhar. Tá. Só que quando eu cheguei, quando eu vi, eu já estava fazendo. Aí opa, peraí, mas ele falou que ele ia fazer, para que eu tô fazendo? E eu deixei com ele. Claro, ele faz no tempo dele, faz no horário dele, da forma dele. Nada que eu e ele fazemos é igual. Até a maneira como ele bota o grampinho na roupa é diferente da maneira que eu coloco, mas ele tá fazendo o mesmo trabalho que eu. Então deixa ele fazer, né? E quando nós estamos no guerreira, que nós comentamos tanto antes, a gente fica, não, eu não gosto da forma como ele bota o grampinho na minha roupa, então não vai, não quero que faça nada. E aí o cara assim, então tá bom, bem como as gurias falaram. Daí ele ia ficar o dia inteiro de boa, porque não precisa fazer nada, né, gurias? É isso aí.
a Então, mulher mãe, a mulher filha, são esses lugares que a gente tem que parar e se observar e dizer, cara, eu tô sendo mãe, querendo mandar, querendo dizer, faz isso. Chato pra caramba! Qual é o homem que quer uma mulher mãe? Ninguém quer uma mulher mãe, ninguém quer mulher filha. Então olhar para essas ninguém. questões é É importante. horrível. Quando eu tava nessa fase que eu falei que eu era provedora, eu era que fazia, acontecia, eu era mãe do meu marido, gente. Nítido. Um dia eu virei para ele e falei, eu não quero ser a tua mãe, tu tem uma mãe Ah, maravilhosa, inclusive. Por que eu tô sendo a tua mãe? E eu é tava. muito legal. Quantas de Uhum. nós somos as mães dos maridos? Fica mandando o tempo inteiro, apontando o dedo, criticando. E ainda eu Uhum. digo assim, ó, ainda não é uma mãe legal, né? Ainda é Não. aquela mãe horrorosa. É verdade, gente. E Olha, tu nossa, que incrível essa acredita? live. É verdade. Mas tem como a Bruna falou, tem como mudar, tem como fazer diferente a partir de agora. Tem. A Débora fixou um link aqui, que é o link do nosso grupo da imersão VIP. Lá dentro eu vou dar um presente para quem entrar, que é um checklist de crenças. Para começar a entender quais são as crenças limitantes que estão te impedindo de ter um relacionamento melhor, de ter mais dinheiro, de ter mais saúde. Eu fiz um checklist assim, com várias crenças de todos os meus atendimentos, de tudo que eu tenho estudado, porque isso faz a diferença. Quando a gente traz a consciência, a gente começa a se auto-observar e dizer, opa, tô pensando que homem não vale nada. Da onde vem esse pensamento? Cara, mas por que que eu penso assim? Nem são os teus pensamentos. Não são os teus pensamentos. São pensamentos que tu estás reproduzindo. Então, para mudar isso, eu preciso dizer, opa, não, mas como não vale nada? Meu marido é incrível, ele faz isso, ele vale sim. E começar a ter postura. A Bruna falou uma palavra que é o que resume essa live. Mudar a postura como tu estás te relacionando contigo, com teu marido, com teu dinheiro. Isso que vai trazer o resultado positivo. Isso que vai trazer um relacionamento melhor, uma vida financeira mais abundante e próspera. A postura, maneira como eu me ponho em relação àquela situação. Saber dizer sim, saber colocar limites, estabelecer vínculos fortes e limites. É até aqui. Não, sim, não, sim. Então, quem tiver realmente com interesse dessa mudança, de transformar o ano em 2024, ter resultado que não teve em 2023, clica no link, entra lá para o grupo e a gente vai estar lá alimentando com conteúdos, com ideias, com transformação mesmo, para vocês ter resultado. Não é sair da live e começar a fazer tudo como fazia antes. Só a consciência não muda. O que muda é a ação. Começar a Gente, ação. gente, assim, ó, como funciona, né? Essas lives todas, elas são parte do conteúdo. Quem não assistiu as anteriores, né, estão todas tem uma no feed e a outra tu tem que clicar naquela parte que diz ali Reels, tá? Eu fiz uma live com a Maura, que a gente falou também de relacionamento, se não me engano, né, Maura? E crenças. A live com a Bruna foi topíssima também, que a gente daí trouxe outros olhares de outras questões de arquétipos, tá? Porque arquétipo é muito amplo, tem a questão assim para a empresa, tem a vida pessoal. Então, assim, aquela outra live também tá top. Tem uma outra live que a gente também fez em trio, que eu já não lembro nem qual é o assunto, eu sei que foi uma loucura de maravilhosa, e os comentários e os directs, as pessoas mandando mensagem, tá tudo lá, gente, tá? Tá lá dentro dos meus Reels. E antes da gente encerrar, eu quero só dizer assim, ó, esse treinamento que nós vamos fazer no dia 13 de abril, ele abrange esses conteúdos e a gente vai trazer ali conteúdo de transformação. Porque assim, ter consciência dos nossos erros é top. A gente, né, começa a mudar o significado das coisas e começa a dar os passos. Eu mudei a minha imagem, hoje eu sou mais feminina, eu entendo que eu preciso diminuir minha energia masculina para subir a feminina, até para atrair uma pessoa que fecha com os meus valores, com os meus princípios, entende? Então, assim, eu mudei, mas eu só mudei depois que eu entrei numa imersão, tá? Quando eu imergi para dentro, quando eu acessei essa parte minha com verdade, humildade, coragem, que eu entrei aqui e entendi que eu precisava curar aqui dentro, dar um novo significado. E é o que a gente vai fazer nessa imersão, que é um dia só,
tá? Inteiro. Mas ali tem pelo menos 3 exercícios de autocura profundos, tá? Eu vou entregar uma ferramenta pela manhã. A gente chama de ferramenta os exercícios, tá? Eu vou entregar uma ferramenta pela manhã, logo depois da palestra da Bruna. A Maura vai vir com uma ferramenta dela, porque ela participa de outro grupo, né? Eu ainda estou muito vinculada à Febracis e a outras... E a questão da constelação, a Bruna já está vinculada a outro mentor, então ela vai trazer uma ferramenta poderosa desse mentor, e aí no final eu quero trazer uma ferramenta aí de PNL, de reprogramação mental, que é para você realmente sair pronto para fazer acontecer, para trocar de cargo, se sentir capaz, para conseguir aí atrair uma pessoa ressoante, para trazer mais dinheiro. Hoje a gente não focou aqui nas crenças de dinheiro, mas aí mais daqui uns dias a gente vai fazer uma live falando sobre isso, né? E por quê? E aí vai ter mais uma pessoa que é mentor lá que vai falar sobre empreendedorismo, tá, gente? Então, assim, essa imersão, ela tem uma questão de... a parte de financeira ali, o que a gente está cobrando, ele é muito, muito desproporcional ao valor agregado dela. Uma imersão normal de um dia inteiro está girando em torno de R$1.000, quando ela tem esses conteúdos que fazem a ressignificação, tá? E quem não sabe, uma sessão de constelação, ela está girando em torno de R$500. Então, vocês, tipo, isso que a gente vai entregar lá tem alto valor. A parte de valor, ela é alta. Mas o preço, gente, é simbólico, tá? A imersão está custando R$147. O link está na bio, quem tiver interesse, vai lá e garante, porque o espaço lá dentro da liga são 45 lugares apenas. E quem quiser entrar, já entra no grupo do WhatsApp ali, porque como a Maura falou, quem entrar no grupo vai ganhar bônus, ok? E vai ficar antenado ali nas informações que a gente vai passando do evento, tá? Então, assim, entra pro grupo, quem tiver interesse, porque como eu falei, tá sendo vendido pela Simpla, você pode parcelar em 10 vezes. Gente, a pizza que te torna... que deixa as pessoas com sobrepeso custa R$100 aproximadamente. E a imersão, R$147. E é uma transformação que, inclusive, vai fazer você faturar mais, porque a gente vai entregar essas ferramentas de reprogramação. Entende? Então, assim, aproveita. Então é isso, gente. Eu até ia ler um pedaço do livro, mas eu vou deixar para outra live, um pedaço do livro aí que eu tô lendo, que tem tudo a ver com isso aqui, mas eu vou deixar para a próxima. Eu quero agradecer a todos que ficaram até o final. Quero pedir encarecidamente, humildemente, se esse assunto tocou no teu coração, se pra ti fez sentido e tu acredita que tu pode transbordar na vida de alguém com esse conteúdo, manda essa live para alguém. Manda, porque como eu falei nas lives anteriores, sozinho a gente caminha, mas de mãos dadas com outras pessoas é diferente. A gente vai mais longe, a gente vai no céu, entende? Então, assim, se você quer que pessoas da tua família, teus amigos sejam transformados, manda essa live. Manda, compartilha, tá bom? É um ato de amor fazer esse compartilhamento, esse transbordo de conteúdo na vida das pessoas. Tá bom? Um beijo grande, gratidão. Gratidão, gente. Beijão. Gratidão. Esperamos vocês dia 13. Esperamos lá, esperamos no grupo também. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Gratidão, Daiane.